Olá, sou Tatiana Guirado, psicóloga, e hoje vamos diferenciar teimosia de TOD, transtorno opositivo desafiador. Vamos juntos? Bom, teimosia ou desobediência encontramos em qualquer lugar próximo a nós, a nossa família, entre crianças e adolescentes. É um momento ao qual solicitamos a essa criança ou adolescente que deixe de fazer alguma coisa ou que faça alguma coisa, e eles então se recusam ou a fazer o que pedimos ou a deixar de fazer o que pedimos. Esse comportamento chamamos de teimosia, desobediência, pirraça, e é um comportamento que nós podemos considerar como normal dentro dessas faixas etárias mesmo. E quando acontece, o que podemos fazer? Nós podemos conversar com essa criança ou adolescente, explicar o que está acontecendo, advertir de uma forma mais severa, dar castigo se for necessário e possibilitar que elas possam pensar e refletir sobre o comportamento que tiveram, para que então compreendam que agiram de forma errada e possam fazer a mudança desse comportamento. Se a gente começa a pensar no TOD, que é o transtorno opositivo desafiador, estamos falando então de uma outra questão. Estamos falando de um transtorno que traz para a relação entre a criança e seus cuidadores algumas dificuldades maiores. Por quê? Porque quando a criança ou o adolescente tem esse transtorno, ele tem uma posição desafiadora a maior parte do tempo. Então, é um indivíduo, que vai adotar uma postura de teimosia frequente, de hostilidade, tendo então um lado desafiador. E aí, basicamente, se a gente pensar, a diferença principal entre uma teimosia e o TOD vai ser a intensidade com que isso acontece. Enquanto na teimosia normal, vamos chamar assim, nós temos episódios algumas vezes na semana, em algumas situações específicas. Quando a gente pensa no TOD, a gente tem uma frequência basicamente diária de enfrentamento. E não só um momento diário, às vezes em várias situações ao longo do dia, nós vamos passar por essas situações. As causas do TOD, em termos médicos, diagnósticos, elas ainda são desconhecidas. Não existe um único fator que vai causar esse transtorno. Algumas características, elas serão próprias desse transtorno e eu vou dizer aqui para poder nos auxiliar na percepção de quais seriam. Então, nós temos discussões diárias com pais, colegas e professores, hostilidade com tudo e todos, pessimismo, comportamento vingativo, ataques de fúria, predominância de agressividade e dificuldades de relacionamento. A criança, então, com TOD, ela tem muita dificuldade em aceitar ordens, limites e imposições, principalmente vindo dos pais. E nesses momentos acontecem então os embates, os conflitos, porque os pais, vão querer colocar esse limite para essa pessoa, para esse indivíduo, e como não há uma aceitação, os conflitos são frequentes em quem tem o transtorno de TOD. Para que a gente possa ajudar essa criança e esse adolescente percebendo que se trata de TOD, é muito importante buscar uma ajuda profissional, tanto na área da psiquiatria quanto da psicologia, para que exista uma orientação em termos de comportamento. Qual vai ser a melhor forma, a melhor estratégia de estar lidando com essa criança e esse adolescente para que a gente então diminua os conflitos que acontecem. Dentro disso, além de procurar um profissional,
E claro que a pessoa vai ser orientada, mas algumas sugestões que eu posso deixar aqui para vocês em relação a isso é que tanto o cuidador quanto os educadores tenham uma mesma linha em relação à rotina de limites dessa criança ou adolescente. Então, a oscilação ou alteração, um lugar eu posso uma coisa, no outro eu não posso, isso vai ser um prejudicador. Então, que a gente possa ter uma mesma sequência dentro disso. Ser objetivo com as regras, nada muito extenso, porque senão vai dificultar a compreensão. Quando for colocada as regras, explicar a importância da autoridade dos pais, a importância e a função disso, por que é dessa forma. Podemos trazer exemplos mais amplos, até da questão corporativa mesmo, de trabalho, para que eles entendam que existe uma dimensão maior em relação a isso do que apenas aquela relação entre o pai e o filho. Ressaltar os pontos positivos que a criança trouxer, aquilo que ela dar conta de demonstrar, e dentro disso colocar a importância das regras para o funcionamento das coisas. Mostrar então que dentro de uma rotina, dentro de um limite, dentro de uma regra, existe uma maior facilidade de funcionamento das coisas, para que então eles possam compreender melhor e dessa forma a gente consegue ajudá-los um pouco a ir lidando com essa dificuldade de enfrentamento. Não é uma situação fácil de lidar, por isso eu coloquei para vocês da necessidade da ajuda profissional, para que possa estar orientando tanto os pais quanto educadores da melhor forma de conduzir com essa criança. Portanto, para a gente poder estar fechando, o diferencial maior entre uma simples teimosia e o TOD, como eu já falei para vocês, vai ser a intensidade com qual essa teimosia está acontecendo. E isso vai ser o nosso ponto de alerta para então procurar ou não uma ajuda profissional. Espero que tenha ficado um pouco claro para vocês. E aí, vamos caminhando, com cada domingo um assunto diferente. Qualquer sugestão que vocês tiverem para me dar, por favor, estou aberta para que a gente possa conversar. Uma boa semana e até o próximo domingo. Um grande abraço!